Graça e paz a você nesse dia. Meu nome é Glaucus, sou pastor da Igreja Videira, na cidade de Engenheiro Caldas. E a nossa cidade fica a 42 quilômetros de Governador Valadares, Minas Gerais, e a 75 quilômetros de Ipatinga. E hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito sobre o sangue fala. A palavra de Deus diz que o sangue fala. Hebreus capítulo 12 diz que o sangue de Jesus fala e que o sangue de Abel também fala. Diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 24. Então, o que o sangue de Jesus e o sangue de Abel estão falando? Então, você conhece a história, certamente, de Caim e Abel. Houve um dia em que os dois foram ao culto com a finalidade para adorar a Deus. Chegando lá, Caim ofereceu a Deus do melhor da lavoura, que representa o esforço próprio dele. Mas Abel ofereceu das primícias do rebanho, que aponta para Cristo. Olha bem, os dois foram para adorar ao Senhor, porém a oferta de Abel foi aceita e a de Caim rejeitada. Qual é o problema? Se Caim tivesse primeiro oferecido o sacrifício do cordeiro e depois oferecido a oferta da lavoura, teria sido aceito. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Matou o cordeiro, e aquele cordeiro estava apontando para Cristo e resolveu o problema de Adão. Então, o problema é a maneira de chegar. Hoje também é da mesma forma. Nós temos acesso a Deus é por causa do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você faz, você precisa entender o seguinte: somos aceitos por causa da obra do Senhor Jesus lá na cruz. Então, nunca chegue diante de Deus sem o seu representante, que é Cristo. Deus, ele é um só, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe hierarquia. É um único Deus subsistindo na forma de três pessoas. Então, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. E o livro de Hebreus vem mostrar realmente a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, porque ele é o Deus que se fez gente. Então Deus veio ter com Caim e disse para ele: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim. Gênesis 4, de 9 a 10. Então, o que você acha que o sangue de Abel está clamando? O sangue de Abel estava clamando diante de Deus por justiça e vingança. Então, clamar por justiça não tem nada de errado nisso, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala de coisas superiores. Mas o que o sangue de Jesus está clamando? Lá na cruz, quando o seu sangue foi derramado, e lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça, o açoitaram, né? Nas suas mãos e nos pés colocaram os cravos. O que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então, o sangue de Jesus está falando de perdão, misericórdia e graça. Então, preste bem atenção no que diz Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Então, não despreze ao que o sangue de Jesus está falando. Então, o que o sangue de Jesus está falando? Está falando que somos perdoados. Então, lá no inferno, todas as pessoas que estão hoje lá tiveram seus pecados também perdoados. Mas por que elas estão lá? Porque não creram. Então, o perdão dos pecados já foi dado, mas você só torna realidade na sua vida a partir do momento que você crê com o coração na obra consumada de Jesus lá na cruz e convida-o para ser seu Salvador. É crer com o coração e confessar com a boca. Então, só dizer com a boca não resolve, precisa crer com o coração. Então, a partir do momento que você creu de coração na obra consumada na cruz e disse isso para o Senhor: eu creio no que o Senhor fez lá na cruz, neste momento que você se converteu, você
nasceu de novo. Então, o novo nascimento ele acontece a partir do momento da sua conversão, que você reconhece a obra do Senhor Jesus lá na cruz. E uma vez que você creu nele, você agora precisa estar constantemente atento ao que o sangue fala. E o sangue está dizendo que você está totalmente perdoado do passado, do presente e do futuro. E agora você pode ter comunhão com Deus, porque os seus pecados já foram todos perdoados. Então muitas pessoas acham que perdão dos pecados é uma doutrina muito trivial, é apenas no momento da conversão, mas preste bem atenção. Você, não importa o nível de maturidade que você alcançou, sempre precisamos nos lembrar do perdão dos pecados. Diz assim o livro de Efésios, no qual nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Efésios 1, verso 7. Então, lá em 1 João, capítulo 1, fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Então, preste bem atenção, confessar pecados ali não é você pedir perdão, é você concordar que errou, mas concordar que o sangue de Jesus te purificou de todos os pecados. É isso que é o confessar ali, é concordar com a obra do Senhor lá naquela cruz. Então veja bem, uma vez que você aceitou a Cristo, eu já tenho essa fé, eu não peço mais perdão, mas se algo fizer que desagradou ao Senhor e Ele me mostrou, eu peço ajuda para largar. Primeiro eu peço ajuda para não pecar, mas eu não peço perdão porque eu tenho certeza que eu já sou perdoado. Porque o perdão dos pecados, ele vai gerar fé. E a moeda do céu é a fé. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, à medida que você cada vez mais tem revelação, que você é totalmente perdoado e valoriza o perdão, você vai crescer em fé. Outra coisa também que o meditar no perdão faz na nossa vida, gera mais amor em nós. Porque quanto mais você valoriza o perdão que você obteve, mais amor você vai ter para com o Senhor. Então, o perdão dos pecados, ele gera fé. O perdão dos pecados, ele gera amor. Porque aquele que tem revelação o quanto ele é perdoado, este ama mais do que aquele que não tem noção do quanto é perdoado. Por isso que todos os dias, você que já creu em Cristo como Salvador, é importante você acordar todos os dias e dizer, eu sou totalmente perdoado por causa do sangue do Senhor Jesus lá naquela cruz. Então, certa vez eles levaram o paralítico para ser curado, 4 amigos levaram até Jesus lá em Cafarnaum. Então aquele homem vivia debaixo de uma condenação, porque ele vivia debaixo da lei, e na lei, maldição era consequência de pecado. A primeira coisa que Jesus fez para gerar fé nele foi dizer, perdoados estão os teus pecados. E depois falou com ele, toma o teu leito e anda. Então primeiro o Senhor perdoou pecados para gerar fé no coração dele. E depois ordenou que ele se levantasse e fosse curado. Então preste bem atenção, o perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Nunca pense que o ensino de perdão dos pecados é algo pequeno, é algo fundamental na nossa vida. Os nossos pecados já foram todos perdoados. Se você crer que é perdoado, você também vai ser curado, você vai ter fé para ser liberto, para ser santificado. Então, o perdão dos pecados gera fé. Segundo, o perdão dos pecados gera amor. Então, nosso amor ao Senhor depende também do quanto entendemos que fomos perdoados. Lá em Lucas capítulo 7, de 36 a 50, você depois pode conferir aí na sua Bíblia, que o Senhor foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Então ali o Senhor está dizendo que o seu amor depende do quanto você foi perdoado. E uma mulher que era uma grande pecadora, derramou um perfume que naquela época valia cerca de 300 denários, o correspondente a 300 dias de
trabalho para um funcionário de uma classe simples, mas ela não mediu esforços. Por quê? Porque ela valorizou o quanto que ela foi perdoada pelo Senhor. Então, porque aquela mulher valorizou tanto o perdão, ela teve disposição em servir ao Senhor. Então, quanto mais você tem revelação do perdão, o seu amor para com o Senhor vai crescer cada vez mais e a sua disposição para servir ao Senhor também irá crescer. Terceiro ponto, que o perdão dos pecados te faz ser cheio do Espírito Santo. Pedro, quando foi pregar para Cornélio, lá no final da pregação, quando Pedro falou sobre o perdão dos pecados para todo aquele que crê no Filho de Deus, Cornélio, ao ouvir aquela palavra, foi cheio do Espírito Santo naquele momento. Então é para dizer para você que você não vai ser cheio do Espírito Santo debaixo de condenação, mas o perdão dos pecados faz o Espírito Santo fluir na sua vida. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, cada dia mais comece a valorizar o quanto que você é perdoado. Nunca esqueça disso, porque o perdão vai gerar compromisso na sua vida, vai gerar amor. Então é importante ressaltar que a maior de todas as bênçãos, o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, ele é concedido quando você crê que seus pecados são perdoados. É o exemplo que eu falei para você a respeito de Cornélio. Então, Cornélio nem judeu era, mas ao ouvir a mensagem, olha o que aconteceu. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: "O que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro." Atos 10, de 4 a 5. Então, Cornélio era um homem temente a Deus, mas ainda não tinha convertido. O anjo que apareceu nele na visão não pregou para ele. Por que o anjo não pregou? Porque os anjos não tiveram perdão de pecados, porque não pecaram, exceto aqueles que foram expulsos do céu e são os demônios que existem. Mas os anjos que estão lá não sabem o que é perdão, porque nunca pecaram. Então precisava de alguém que teve a experiência de perdão. E como Pedro teve essa experiência, ele indicou que Cornélio mandasse buscar Pedro para pregar para ele. E Pedro, chegando na casa de Cornélio, ele disse assim: "Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe perdão de pecados." Está em Atos capítulo 10, versículos de 43 a 44. Então, naquele momento, o Espírito Santo encheu Cornélio e os que estavam junto com ele, e eles começaram a falar em línguas. Porque o Espírito, ele só entra dentro da pessoa a partir do momento que ela crê na obra do Calvário. Porque quando você crê de coração que Cristo morreu na cruz no seu lugar, nesse momento da conversão, você recebe o Espírito Santo dentro da sua vida. É o que nós chamamos de novo nascimento. E porque você foi perdoado, não há mais dívida, o favor de Deus o alcançou. E por último, o perdão dos pecados nos leva a crescer. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, de 5 a 9, o apóstolo Pedro, ele levanta ali uma lista de virtudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida para sermos frutíferos na obra de Deus. Mas ele diz que devemos ter fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade. Então ele falou que todas essas qualidades piedosas, elas vão acontecer na nossa vida se nós não esquecermos do quanto somos perdoados. Porque ele diz assim: "Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora." 2 Pedro 1,9. Então nós precisamos lembrar o tempo todo que fomos perdoados. Não é uma doutrina trivial, é a doutrina mais profunda que existe. Porque através dela você vai ter na sua vida crescimento da fé,
o seu amor para com o Senhor vai crescer, o seu compromisso com Ele vai crescer, você vai encher do Espírito Santo e você vai crescer na sua vida espiritual. Então guarde bem isso. Se você esquece dos perdão dos pecados, você tem uma visão espiritual muito míope. Mas se você quer crescer espiritualmente, ser um gigante na fé, esteja consciente o tempo todo, 7 horas, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias, consciente sempre do perdão. Porque Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os dias declare, porque eu criei em Cristo, porque eu nasci de novo, eu posso dizer, eu sou totalmente perdoado. E caso o Espírito Santo te mostre algum pecado, apenas levante a cabeça, peça ajuda para largar, peça ajuda para não pecar, mas fique o tempo todo consciente, eu sou totalmente perdoado. Então, todos os dias ao levantar, fala, eu sou perdoado em Cristo Jesus. E você vai ver que você vai crescer em fé, você vai crescer em amor, você vai amadurecer espiritualmente, o Espírito de Deus vai fluir mais na sua vida. Então, lembre-se bem, o perdão dos pecados é tudo aquilo que precisamos meditar dia a dia, não importa o quão espiritual você seja. Medite sempre, eu sou totalmente perdoado. E que o Senhor possa te abençoar e abra os seus olhos e o meu também sejam abertos cada vez mais, em nome de Jesus. Amém.